Ele chamou a atenção do mundo todo por suas gafes e chegou a ser questionado quanto à sua sanidade mental. Quem governou nos últimos tempos foi realmente Joe Biden? Se não foi ele, então quem foi? Recentemente, Biden voltou aos holofotes da mídia ao anunciar a sua desistência da candidatura à reeleição. Com toda essa polêmica, decidimos exibir gratuitamente o primeiro episódio da nova temporada de Face Oculta, em que revelamos alguns segredos do atual presidente dos Estados Unidos. A nova temporada é exclusiva para assinantes, e você já pode garantir o seu acesso assinando a Brasil Paralelo. Revelaremos a face oculta de Joe Biden, Donald Trump, Hillary e Bill Clinton, Oscar Niemeyer, Mao Tse-tung, Jean-Jacques Rousseau e outras personalidades polêmicas. Fique agora com a face oculta de Joe Biden e já adianto, você vai ficar impactado com as revelações que faremos. Um bom episódio e até breve. No dia 6 de janeiro de 2021, centenas de cidadãos americanos marcharam à sede do Poder Legislativo dos Estados Unidos, onde deputados e senadores se reuniam para confirmar a vitória de Joe Biden na eleição presidencial. Inflamada por rumores de fraude na eleição, uma multidão de apoiadores do então presidente Donald Trump avançou sobre os seguranças, desobstruindo a passagem ao interior do prédio, enquanto outros escalavam as escadarias de acesso aos salões principais. As imagens e os relatos contam uma história de vandalismo raivoso, destruição de objetos históricos, ataques com barras de ferro, disparos de armas de fogo, 5 mortes e centenas de feridos. Com repercussão midiática que interpretou o evento como uma severa ameaça à democracia americana, a culpa pela invasão do Capitólio não demorou a ser atribuída a Donald Trump, o suposto mentor de uma tentativa de golpe de Estado visando sua permanência no poder. Mas, se para Trump o episódio decretava o ocaso desolador de seu mandato, para o governo eleito, coroava o simbolismo propagandeado na campanha vitoriosa. Joe Biden estancaria o obscurantismo reacionário que havia se apossado da Casa Branca, resgataria a civilidade democrática da nação, líder do mundo livre, e recolocaria o país no rumo do progresso. Mas eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. Era 20 de março de 2003, quando os Estados Unidos cometiam um dos maiores erros de sua história recente. Às 5 horas da manhã e 34 minutos do horário local, o bombardeio aéreo de alvos militares em Bagdá anunciava a invasão do Iraque por tropas de uma coalizão liderada pelo Pentágono. A operação que derrubaria, julgaria e executaria o ditador iraquiano Saddam Hussein foi realizada sob a justificativa de proteger o mundo das armas de destruição em massa fabricadas naquele país. Porém, o argumento não convenceu aliados históricos importantes dos Estados Unidos da América do Norte, como o Canadá, na Europa, como a França, e no próprio Oriente Médio, como a Arábia Saudita, que se posicionaram contra a invasão. As tropas americanas, que permaneceram no Iraque até 2011, não encontraram nenhuma arma de destruição em massa. E as principais fontes da denúncia, 2 desertores iraquianos, confessaram mais tarde ter forjado as provas na esperança de provocar a derrubada do regime de Hussein por forças estrangeiras. A guerra iniciada por uma violação da soberania iraquiana
sob pretextos falsos, custou mais de 460 mil vidas e 3 trilhões de dólares aos Estados Unidos, além de ter entregado o Iraque a um governo simpático ao Irã, o mais poderoso inimigo do Ocidente na região. Apesar da Guerra do Iraque ter entrado para a história como obra do presidente republicano George Bush, um outro político de enorme influência nos bastidores da política americana também foi decisivo para a invasão. In my judgment, President Bush is right to be concerned about Saddam Hussein's relentless pursuit of weapons of mass destruction and the possibility that he may use them or share them with terrorists. Joe Biden, o senador democrata que presidia o Comitê de Relações Exteriores, se destacava como o parlamentar mais decidido a convencer os pares da ameaça mundial representada por Saddam Hussein. The objective is to compel Iraq to destroy its illegal weapons of mass destruction and its programs to develop and produce missiles and more of those weapons. Saddam is dangerous. The world would be a better place without him. Of course, the statement about chemical, biological, and nuclear weapons were false, and many experts already concluded this at the time of the Senate hearings, but Biden didn't allow these experts to testify. That's really significant. As chair of the Foreign Relations Committee, Biden was able to control the Senate debate on the war, and therefore much of the information that most senators received and that major media outlets reported was really distorted. Joe Biden é um político leal ao Partido Democrata. Mesmo com 2 tentativas fracassadas de nomeação para concorrer à presidência dos Estados Unidos, manteve-se no partido ao qual é filiado desde 1969. Em 1988, candidatou-se à nomeação democrata para o pleito presidencial, mas o partido preferiu Michael Dukakis, o então governador de Massachusetts, que terminou derrotado pelo republicano George W. Bush. 20 anos mais tarde, em 2008, voltou a colocar-se à disposição do partido para concorrer na eleição, mas foi novamente preterido. Desta vez, o escolhido pelos democratas foi o então senador pelo estado de Illinois, Barack Obama. Hello, Chicago! Porém, Obama era o candidato da mudança. E um tipo de mudança que nem todo eleitor americano estava disposto a aceitar. Como, por exemplo, permitir financiamento federal para ONGs de aborto, restaurar as relações do país com a ditadura cubana e promover a maior reforma regulatória do sistema de saúde em 5 décadas. Por isso, para acalmar o receio quanto ao novo líder, o Partido Democrata precisava agregar à candidatura um retrato convincente da ponderação. Assim, a vaga de vice foi oferecida a Joe Biden, um político tradicional de prestígio já consolidado. Atravessando os 2 mandatos de Obama, com atuação discreta e sempre ofuscada pelo carisma radiante do chefe da nação, Biden finalmente foi agraciado pelos democratas com a oportunidade de concorrer à presidência em 2020, quando derrotou o candidato à reeleição, Donald Trump, cuja candidatura foi atropelada pela avalanche de efeitos sociais e econômicos da pandemia de Covid-19, além dos constantes atritos com a imprensa. Eleito o 46º presidente dos Estados Unidos, Joe Biden não demoraria a se envolver em mais uma desastrosa intervenção americana no Oriente Médio. Mas, desta vez, por meio da retirada completa das tropas que invadiram o Afeganistão como resposta aos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 e que,
desde então, garantiam a estabilidade no país. Feita às pressas e sem o devido planejamento, a retirada se transformou numa catástrofe humanitária. Sem as forças americanas dissuadindo o avanço dos terroristas, Cabul, a capital do Afeganistão, foi tomada pelo Talibã. E dezenas de milhares de afegãos correram para o aeroporto na esperança de fugir do país. O desespero era tão grande que as pessoas se agarravam nos aviões que estavam decolando. E a situação ficou ainda mais trágica quando um homem-bomba detonou um colete explosivo numa das principais entradas do aeroporto. Mais de 180 pessoas morreram. O risco de outros atentados aumentou a urgência da evacuação. No dia 30 de agosto de 2021, o último avião militar dos Estados Unidos levantou o voo do aeroporto internacional Hamid Karzai, deixando para trás entre 100 e 200 cidadãos americanos, milhares de afegãos que haviam colaborado com as forças estrangeiras e bilhões de dólares em equipamentos militares. Porém, será que a mesma responsabilidade pela guerra do Iraque que Biden contraiu com a vigorosa defesa da invasão do país, agora também pode ser atribuída a ele na decisão pela retirada das tropas do Afeganistão? O presidente, que em seu terceiro mês de mandato já era visto tropeçando 2 vezes ao subir nas escadas do Air Force One, em nada lembrava o senador enérgico de 19 anos antes. Joe Biden entrou para a história como o presidente mais velho dos Estados Unidos, tendo assumido o cargo aos 78 anos. E a queda, que o colocava de joelhos aos olhos do mundo, seria apenas o anúncio de uma sucessão de tropeços, gafes e episódios de confusão mental. Sem saber o que dizer nem para onde ir, o homem mais poderoso do mundo estampava a melancólica fragilidade humana que os políticos têm a obrigação profissional de esconder. Thanks to all the members of Congress and Homeland Security Secretary. I'm not sure I've spoken many times about the very public and obvious cognitive decline of the US president. Like many others, I've lamented the precarious state of the leader of the free world. I've laughed when he's gaffed, and I've scoffed when he's humiliated himself on the global stage. But this week, ladies and gentlemen, we've entered a new era, and there is not one thing funny about it. Not a single tiny little thing. For the first time, I didn't watch a man slur his words a little bit or forget his surroundings momentarily. I watched a man completely void of all awareness, a man not present at all in mind, a man who desperately needs help and care. Com a aptidão cognitiva abalada e capacidade de tomar decisões sob suspeita, Joe Biden é a máscara pública das misteriosas faces ocultas que verdadeiramente controlam a maior potência econômica, bélica e cultural do planeta. A lot of people have written me, I would say more than 1,000, saying who really runs Joe Biden? Because obviously Biden's not in control of what he's doing or saying. Uma das mais atuantes personalidades do governo é Kamala Harris, a vice-presidente dos Estados Unidos. Kamala Harris. Hey, Charlamagne, good to be with you. I can't tell sometimes. No. It's Joe Biden, and don't start talking like a Republican about asking whether or not he's president. It's Joe Biden, and I'm vice president, and my name is Kamala Harris. Durante o seu tempo no Senado, Kamala foi considerada pela plataforma GovTrack como a senadora mais esquerdista do país. Ela é uma ativa defensora do direito ao aborto
da legalização da maconha e de um rigoroso controle de armas. Em 2020, ela apoiou o corte de 150 milhões de dólares do orçamento do Departamento de Polícia de Los Angeles. O corte foi resultado da campanha Defund the Police, encabeçada por grupos como Black Lives Matter, cuja face oculta eu já revelei. Right now, what we're seeing in America is many cities spend over 1/3 of their entire city budget on policing. But meanwhile, we've been defunding public schools for years in America. Já o escritor e comentarista político Bill O'Reilly elenca outras 7 influentes figuras da Casa Branca que, segundo ele, são os verdadeiros donos do poder. Começando pela primeira-dama, Jill Biden. Jill Biden is the most powerful person in the country right now. Jill Biden is at Joe Biden's elbow pretty much all the time. It's worse than Nancy Reagan. In Reagan's last years, Nancy was there every second. Nobody got to talk to Ronald Reagan unless Nancy gave it the okay. If you read Killing Reagan, you see how that all evolved. Jill Biden is the same exact thing, although it's worse because Ronald Reagan was cognizant in the last part of his administration. He was going downhill, but he was lucid. Biden is not. Os outros 6 funcionários do alto escalão do governo formariam uma espécie de oligarquia democrata responsável pela condução das políticas públicas. Jeff Zients, chefe de gabinete da Casa Branca, milionário e grande doador do Partido Democrata. Jen O'Malley Dillon, ex-vice-chefe de gabinete da Casa Branca e atual líder da campanha de reeleição de Biden. Bruce Reed, vice-chefe de gabinete da Casa Branca. Mike Donnellan, conselheiro sênior da Casa Branca. Natalie Quillian, vice-chefe de gabinete da Casa Branca, que ocupou postos de destaque no governo Obama, chegando a trabalhar no Pentágono e no Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. E Anita Dunn, conselheira sênior da Casa Branca e também remanescente do governo Obama, onde atuou como uma das responsáveis pela comunicação presidencial. So Joe doesn't spend a lot of time in the Oval Office, but they do. They meet every morning. This is what Joe's going to do. This is what Joe's going to say. This is what the speechwriter is going to put on the paper for him, and they walk it through. Then they run by Jill. And Jill knocks out a lot of stuff. No, it's too, they can't do that, he can't do this. And then when Jill signs off on it, it goes to Joe. Por outro lado, a presença de pessoas de confiança do governo Obama no círculo mais íntimo do atual presidente parece validar a intuição de grande parte do povo americano. Uma pesquisa conduzida em janeiro de 2024 pela Rasmussen Reports revelou que a maioria dos eleitores americanos, incluindo a maioria dos eleitores democratas, acredita que Barack Obama é quem está manipulando as cordas do fantoche Joe Biden. Algumas das pautas mais controversas do período Obama foram abraçadas também pelo governo Biden, incluindo a descriminalização do aborto e as medidas regulatórias do sistema de saúde, apelidadas de Obamacare. Hey, President Biden, is Obamacare still a thing? Is it still a thing? Yes. Sejam quem forem os governantes de fato, eles esperavam encontrar em Biden a proteção de uma fachada incontroversa. Em 50 anos de vida pública, o advogado natural do estado da Pensilvânia não havia se envolvido em grandes polêmicas. Era um progressista moderado e, ao longo de 6 mandatos consecutivos como senador, tinha conquistado um bom trânsito no Congresso. Porém, a estratégia por trás da eleição de Biden se esqueceu de controlar uma variável explosiva. Hunter Biden, o segundo filho de Joe Biden, tem um longo histórico de polêmicas e acusações. Seus problemas com álcool, crack e
cocaína, o levaram a ser internado em clínicas de reabilitação em 2003, 2010, 2014, 2016, 2018 e 2019. Em 2020, o jornal New York Post teve acesso ao conteúdo de um laptop que Hunter Biden havia abandonado um ano antes em uma loja de concertos. O conteúdo era altamente comprometedor. Entre fotos que mostravam Hunter usando drogas e saindo com garotas de programa, havia textos que sugeriam o envolvimento do seu pai em esquemas de tráfico de influência. Joe Biden teria usado sua posição de vice-presidente de Barack Obama para influenciar decisões em favor dos negócios do seu filho, além de ter se beneficiado financeiramente com essas decisões. Biden afirmou jamais ter conversado com Hunter a respeito de seus negócios, mas, posteriormente, uma série de mensagens, e-mails e testemunhos indicaram o contrário. Devido ao aparente enriquecimento ilícito de seu filho e o seu suposto envolvimento, o presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, abriu em setembro de 2023 um inquérito de impeachment contra Joe Biden. Segundo o Comitê de Supervisão e Responsabilidade da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, os Bidens e seus associados receberam mais de 20 milhões de dólares em pagamentos de entidades estrangeiras. E Hunter continuou causando problema. Em junho deste ano, um júri o considerou culpado de posse ilegal de uma arma de fogo. Ele ainda está sendo investigado por possíveis crimes relacionados a impostos e lavagem de dinheiro. I have never discussed with my son or my brother or anyone else anything having to do with their businesses, period. I don't discuss business with my son. Everybody's looked at that. He did nothing wrong. Mesmo com a desastrosa retirada das tropas do Afeganistão, a capacidade cognitiva em declínio, os escândalos envolvendo seu filho e as acusações de tráfico de influência, Joe Biden foi indicado pelo Partido Democrata para disputar a reeleição. Porém, após o desempenho constrangedor no primeiro debate contra Donald Trump, há uma enorme pressão para que ele seja substituído por outro candidato. Se achar que alguém precisa conhecer a face oculta de Joe Biden, sugira que assine a Brasil Paralelo e tenha acesso a esse conteúdo. E para aqueles que acham que os seus segredos estão enterrados em segurança, nas covas perdidas da história, tenham cuidado. Pois existem 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o Sol, a Lua e as faces ocultas, que eu vou revelar. Depois de revelar as faces de Nelson Mandela, Simone de Beauvoir, Paulo Freire, Disney e tantos outros, agora vamos revelar a face oculta de Mao Tse-tung, Oscar Niemeyer e entre outros, que você só vai descobrir ao se tornar assinante. E para que você se torne assinante da Brasil Paralelo hoje mesmo, liberamos uma oferta especial: 20% de desconto em qualquer plano. Nesta condição, o plano mais barato da Brasil Paralelo fica apenas R$ 15,20 por mês. Ao assinar, você libera o seu acesso à nova temporada do programa Face Oculta. E mais, todos os originais da Brasil Paralelo, como História do Comunismo, Brasil, a Última Cruzada, Entre Lobos e Pátria Educadora. A BP Select, com filmes selecionados que respeitam seus valores. E ao catálogo Kids,
com desenhos seguros que transmitem bons valores para as crianças de todas as idades. E se escolher o plano mais completo, ainda libera o acesso ao Núcleo de Formação, uma iniciativa educacional com diversos cursos em várias áreas do conhecimento, como cultura, artes, história, economia, educação e política. Tudo isso com 20% de desconto. Mas atenção! Essa oferta está disponível apenas nesta página. Escaneie o QR Code ou toque no link da descrição e libere seu acesso com 20% de desconto. Agora é com você. Toque no botão e escolha um dos planos, o que melhor se adequa ao seu perfil. E assine com um desconto exclusivo. Além disso, ao assinar, você financia o trabalho da Brasil Paralelo e permite que novos conteúdos, como o programa Face Oculta, sejam produzidos. Como uma alternativa independente e apartidária, a Brasil Paralelo não aceita um único centavo do dinheiro público. É através da sua assinatura que novas produções são financiadas. Apoie este trabalho assinando hoje mesmo com 20% de desconto. Muito obrigado. E não se esqueça, existem 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e as faces ocultas, que eu vou revelar.